A minha área é a germanística e por isso não é por acaso que nós estamos aqui na biblioteca do Instituto de Estudos Alemães. A germanística, ou seja, o estudo da língua alemã, das questões ligadas à cultura, à literatura, à linguística. Eu sou sobretudo linguística, ou seja, estudo a linguagem. O estudo, enfim, da relação, neste caso, entre a linguagem e as questões de sustentabilidade, as questões do ambiente, tem sido, de facto, nos últimos anos o meu percurso principal. E então foi extremamente difícil para mim selecionar uns quantos livros para vos trazer, ou um livro só. Teria sido muito difícil. Eu trabalho numa área transdisciplinar, interdisciplinar, e, portanto, interesso-me por variedíssimas coisas. Mas estive a pensar muito naquilo que mais me influenciou ao longo dos anos todos. Bom, eu não podia deixar de referir toda esta panóplia de livros que aqui tenho em cima da mesa. Começo pela germanística, propriamente dita, digamos, a área de origem, e não posso deixar de referir e de recomendar este volume magnífico, são 2 volumes, aliás, recentemente editado aqui na Faculdade de Letras, em homenagem à professora doutora Manuela de Lille, onde podemos, enfim, ler variedíssimas coisas na área da germanística propriamente dita, não tanto interdisciplinar. Outro hábito que eu tenho de trás, que já vem de longe, é o hábito de ler todas as semanas, quando posso, o Spiegel. Ou seja, é assim que eu aprendo a língua alemã, é assim que eu a retenho. Por isso trouxe também um exemplar do Spiegel em papel que eu leio em casa. E, portanto, faz parte também da minha formação germanística. Quando passei para a ecolinguística, a chamada ecolinguística, eu estive à procura nos muitos manuais, nos muitos livros de ecolinguística, qual tinha sido aquele que mais me tinha marcado, e como se pode ver, este aqui assim é um deles. Ecolinguistics Toward a New Paradigm for the Science of Language. E vocês veem aqui assim um ponto de interrogação invertido, vêem-se 2 asteriscos. É muito transgressor, muito divertido este livro, e eu apanho-me volta e meia a regressar a ele, como se vê até aqui pela própria lombada. E é um autor que me tem, digamos, de alguma forma me despertou, entre outros, para a criatividade com a própria língua materna, com a própria língua que usamos todos os dias. E isso tem feito em mim, tem operado em mim uma mudança, digamos, um percurso algo diverso, que tanto pode ir da poesia ao ensaio, passando por artigos e livros científicos ou de tradução, ou também por textos que eu tenho tido diversos de ativismo ambiental. Eu sou também membro da Quercus e tenho tido ao longo destes anos todos. Por isso trouxe também aqui o Jornal da Quercus, que eu achei que era interessante mostrar-vos. Quanto às questões da sustentabilidade e esta mistura toda que vai da literatura ao estudo da linguagem ao estudo das questões de sustentabilidade, bom, eu trouxe várias coisas. Vamos entrando. Por um lado, dentro da germanística temos Goethe. Eu tenho aqui uma obra muito interessante que é As Afinidades Eletivas, já vamos perceber porquê. E uma outra obra que eu recentemente li, por acaso, comprei na FNAC, por acaso, Por favor, Cuida da Mamã. Muito interessante, de uma autora coreana. Eu gostei sobretudo da primeira parte, não gostei tanto da segunda parte do livro, mas a primeira parte está muito bem construída, eu já vou explicar porquê. Porquê? Porque se trata de refletir, um dos grandes temas da ecolinguística é refletir como vamos conseguir resolver os problemas ambientais e ecológicos no planeta. É preciso um certo retorno à agricultura, é preciso fazer com que as sociedades de alguma forma se interessem por isso, mas não deixamos de ter que refletir sobre as dificuldades que isso envolve. E por isso mesmo Goethe ao lado de Kyung-Suk Shin. E, por outro lado, também livros mais técnicos ligados à agricultura. Uma das grandes inspirações minhas tem sido esta, Fukuoka, The Natural Way of Farming, de Masanobu Fukuoka, um autor japonês, muito radical. E depois aqui, mais dentro da minha área germanística, propriamente dita, o austríaco Sepp Holzer. E agora estamos em Portugal, temos também um projeto muito interessante que é o projeto de Tamera, que também já está em livro, de construção, reconstrução, redesenho de paisagens à semelhança daquilo que a própria natureza faz. Mas porquê esta mistura? Porque se formos a ver bem, a agricultura é algo que já desapareceu. E este livro, de alguma forma, conta a história de uma mãe
que, este livro da coreana, uma mãe que era agricultora, tinha uma família, etc, etc, de repente desaparece. Assim como desapareceu também essa época, esse período em que as mães cuidavam da terra e tinham sempre legumes, frutas, tinham sempre a mesa posta para os vários filhos. Aqui o que acontece é que ela desapareceu em Seul. Enquanto o marido entrou para o comboio, ela fica perdida na estação, com uma doença, era uma pessoa que provavelmente sofria de um pouco de Alzheimer, etc. Resultado, este drama da família. A família descobre que nem sequer tinha uma fotografia dela. A família descobre que não sabe nada dela. E então vemos um confronto entre uma sociedade industrial emergente, ou oriental, no mundo oriental, e na Coreia, esta é uma autora coreana, e a perda, o sentimento de perda. Goethe, as afinidades eletivas. Uma metáfora da química, que é aqui transformada num romance de adultério, muito interessante olhar para o modo como o romance começa justamente com a ideia do enxerto na agricultura. Um dos protagonistas dedica-se na sua atividade, enfim, de lazer, à produção de plantas, de viveiros e através de enxertos. E então nesta obra reflete-se também sobre o modo como é possível, digamos, reconfigurar nas relações humanas, ver até que ponto as afinidades entre as pessoas determinam um microcosmos, o planeamento de uma herdade, de uma área natural em redor, e toda esta história mostra-nos a tragédia digamos, de tentar transpor para a sociedade humana aquilo que a natureza ou a ciência permite. No caso desta obra, as coisas falham. É uma tragédia, de facto. Mas é uma obra já escrita na fase final da vida de Goethe. E, portanto, Goethe nessa altura já tinha uma enorme experiência de vida, tinha 65 anos. É uma obra que eu recomendo, mas recomendo também o Sepp Holzer, este austríaco, que tem uma maneira extremamente diferente de associar escolher as plantas e associá-las entre si de forma à maneira como a natureza faz. E por isso também este Fukuoka, o japonês, que diz que não se deve nem mondar, nem fertilizar, nem adubar, portanto, deixar a natureza fazer. Isso é o que, com muito design e planeamento, se está a fazer já em Portugal, numa experiência interessantíssima, no sul de Portugal, em Tamera, e temos aqui um lago artificial e toda uma paisagem natural que resulta daqui. Como é que eu aqui associei literatura com tudo isto? Bom, eu acho que isto já dava uma cadeira de seminário, ou de segundo ciclo, ou de primeiro ciclo, ou como quiserem. Todas estas são as minhas influências. Tudo isto tem sido, nos últimos tempos, o que mais me influenciou. Este elemento da transgressão, pois que é preciso numa área como estas, digamos, de transdisciplinaridade pura, é preciso, de facto, estar constantemente a transpor fronteiras. Associar tudo isto em 8 minutos ou 10 minutos é muito difícil, mas aqui deixo as minhas propostas todas com este percurso, que foi um percurso... não pus nada da linguística propriamente, especificamente além do Mackay aqui, mas foi ele que me recomendou também, este autor, recomendam pessoalmente Rudolf Steiner, mais um outro autor que reflete sobre as questões da agricultura, da sustentabilidade, do modo de vida urbano versus modo de vida rural, e toda essa transição, uma transição que não se faz apenas com facilidade, com um pensamento positivo e construtivo. A gente tem que pensar nos dramas que estão a acontecer, e daí também esta obra perturbante, também a obra perturbante de outra forma do próprio Goethe, que eu queria recordar. Não há como os clássicos.